Olá pessoal, meu nome é Ivanildo de Andrade, eu sou psicólogo. Quero hoje falar um pouco para vocês sobre esse problema, da pandemia e como isso está afetando a saúde mental da população. Hoje eu vi a informação de que os casos de ansiedade e pânico estão aumentando. Então é um efeito, um desdobramento que está acontecendo devido a esta questão de saúde relacionada ao coronavírus e ao Covid-19. As pessoas, diante dessa quantidade enorme de informações e também daquilo que acaba acontecendo de mais grave quando as pessoas são acometidas por esta gripe, é contaminada, infectada. Então essas informações, elas produzem nas pessoas inquietação, angústia, preocupação, todo esse comportamento, que acaba sendo produzido por nós quando estamos diante de situações de estresse, situações de perigo, situações de medo, começam a despertar nas pessoas emoções e sentimentos nem sempre controlados, nem sempre controláveis. Então, se a pessoa já possuía ou tinha uma tendência a se preocupar mais, a ter mais pensamentos negativos, a ter uma ansiedade um pouco exacerbada, em situações como essa se potencializa. Então, os quadros de ansiedade sendo potencializados podem e vão trazer desdobramentos maiores, outros desdobramentos, como por exemplo é o caso das crises de pânico, que acaba demonstrando, revelando a total falta de controle emocional da pessoa diante de situações de estresse, diante de situações difíceis na vida. Não é normal, ok, isso acontecer. É comum acontecer em situações de estresse muito intenso. É esperado que isso aconteça, esses quadros de pânico, de crises de ansiedade, em pessoas que já apresentam características comportamentais, emocionais, em relação a este tipo de patologia. Outras vão sentir esses sintomas, vão ter esses sintomas diante desse gatilho que foi disparado, que é toda essa consternação, toda essa preocupação, toda essa ansiedade que começa a ser gerada em torno do problema do coronavírus, do Covid-19. Por quê? Precisamos ter clareza dos fatos, como poderemos proceder, o que precisamos fazer, como podemos nos cuidar, como podemos nos prevenir para evitar a contaminação, a preocupação que temos de cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, esse zelo que começamos a ter pela higiene, não sermos negligentes. Então essa preocupação começa a ser mais intensa, desse quadro que se instala, exige da pessoa recursos emocionais, recursos psicológicos para saber lidar, saber responder de forma equilibrada e adequada a essas demandas externas. Diante de situações como essa, muitas pessoas acabam não conseguindo manter este controle. Por quê? Uma tendência de pessoas que possuem uma característica ansiosa são os pensamentos mais negativos, é o pensamento mais acelerado, é aquela dificuldade em relaxar, aquela dificuldade em, deixa eu diminuir a minha tensão, e pensar com mais calma, com mais equilíbrio. Isso acontece.
Não é uma crítica negativa, é uma avaliação do quadro da pessoa. Avaliar como a pessoa lida com estas situações. Então, essa ansiedade, ainda mais motivada pelo isolamento, pelo distanciamento social, por essa preocupação que você começa a ter com o trabalho, com as crianças em casa, o meu pai, a minha mãe. Quer dizer, você sai daquele padrão, daquele controle, né, que existia, daquela situação onde você entenderia como sendo mais normal, e se vê inserida num contexto onde você não tem controle, onde você não tem a segurança, onde você não tem a convicção do que está acontecendo. Então, os quadros de ansiedade e de pânico nestes eventos onde existe uma comoção maior, onde existem um turbilhão de informações, muitas vezes desencontradas, quando essas informações não nos deixam seguros em relação ao que poderemos fazer, ao que não devemos fazer, isto gera dúvida, né? Gera angústia, gera incerteza, gera insegurança. Para alguém que já possui uma tendência a esses quadros mais ansiosos, situações como essa geram ainda mais tensão. Então a pessoa fica extremamente tensionada emocionalmente. E o seu pensamento começa a ser contaminado por ideias. Por ideias que muitas vezes podem ter um viés mais para o lado negativo. Ideias e pensamentos mais negativos. Uma característica já descrita na literatura, comprovada, de pessoas ansiosas, é que existe uma predominância de pensamentos negativos. Alguém ansioso, né, muito ansioso, tem uma tendência a olhar tudo pelo viés negativo. Então, aquela pessoa que observa e que olha mais a metade do copo vazio. Aquela velha e clássica exemplificação, né? Se alguém te mostra, te traz um copo com água até a metade e te pergunta o que você está vendo, uma pessoa mais pessimista ou com um viés mais negativo vai dizer: eu vejo metade do copo vazio. Uma pessoa que tende a ter um olhar mais positivo, mais otimista, vai dizer: eu vejo metade do copo cheio. Visões distintas. Os dois estão certos. Ok? Nada de errado. Mas se eu tenho essa tendência a observar o que é de ruim, o que é negativo, o que é pessimista, eu com certeza terei muito mais dificuldade também em avaliar uma situação e observar ou ter calma, paciência, controle para buscar algo bom e positivo dentro desse contexto. Diante de uma pandemia, o que eu posso ver de positivo? Ok, vamos pensar assim, de imediato é algo negativo, mas se eu começo a observar, a avaliar, a ter uma crítica melhor sobre tudo isso, eu observo que sim, nós podemos superar, nós vamos conseguir melhorar, nós vamos conseguir sair dessa, as dificuldades existem, mas precisamos trabalhar para que isso seja cada vez menos intenso, ou comprometa menos a nossa vida. Então, a ideia agora é acalmar e tentar, a partir dessa calma, olhar para o que pode ser feito para melhorar o meu quadro emocional atual. Senão nós contaminamos também quem está ao nosso redor com essas ideias de pânico e de ansiedade. Freud, ele nos presenteou com um livro
dos seus escritos, né? Freud produziu muito, falando da psicologia das massas. Né? O quanto o indivíduo é contaminado, contagiado quando está em grupo. E uma forma de você entender esta avaliação é, por exemplo, vamos imaginar assim, galinhas, que está mais dentro do nosso contexto, né? As galinhas estão ali, quietinhas, bicando o milhozinho, comendo, uma boa, as coisas estão bem ali, elas estão tranquilinhas, né? Comendo, ciscando. E aí, de repente, o que acontece? Surge uma ameaça. Vamos supor, um cachorro. E esse cachorro vai ameaçar essas galinhas. Uma galinha vai ver e vai reagir fugindo. Então ela vai sentir ameaçada, ela vai estar com medo. E o que ela faz? Ela vai reagir instintivamente. E essa reação instintiva dela é correr. É sair correndo, né, diante desta ameaça que ela viu. O que as outras galinhas vão fazer? Vão reagir de acordo com essa primeira galinha. Então, existe um contágio natural entre elas e elas fogem. É assim que acontece. Então eu vou contaminando as pessoas pelas minhas reações emocionais e comportamentais. Então isso cria um clima extremamente pesado, um clima ruim, um clima tenso em todos. Precisamos, diante desta situação, buscar diminuir ou destensionar o máximo possível essas inquietações, esses pensamentos, essas angústias, para poder novamente ter o controle dessas emoções. Muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas não vão conseguir fazer isso. Por isso a importância de procurarem apoio, de estarem sendo acompanhadas. Imagina as pessoas que já faziam acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tiveram que interromper. É muito grave isso. Precisamos pensar nessas pessoas e observar que elas necessitam, neste momento, de apoio e de ajuda, para que elas possam superar este momento, sem entrarem num processo de crise, né? Uma crise de pânico, por meio dessas crises de ansiedade que vão transformando a situação em algo muito pior do que já é. Qual é a tendência de pessoas ansiosas com pensamentos negativos? Elas têm uma dificuldade de perceber a realidade de forma objetiva. Então existe uma tendência de superdimensionar o que está acontecendo, ou dar a determinadas situações um peso maior. Mentalmente começam a ter uma percepção distorcida e começam a transformar algo que tem um determinado valor, um determinado tamanho, elas superdimensionam, supervalorizam, elas tornam isso ainda mais difícil de ser realizado.